E aí, tudo bem? No tema de hoje vamos falar sobre o princípio da insignificância, um dos conceitos mais importantes do direito penal quando se trata de delimitar quais condutas realmente devem ser punidas pelo Estado. Vamos entender o que esse princípio significa, seus critérios de aplicação, exemplos práticos e as controvérsias sobre sua utilização. Então fica comigo até o final. O princípio da insignificância tem origem no direito penal alemão e foi desenvolvido para evitar a punição de condutas que, embora formalmente típicas, não apresentam uma lesão relevante ao bem jurídico tutelado. No Brasil, ele foi amplamente difundido pelo STF e tem sido aplicado em várias situações. Basicamente, esse princípio funciona como uma causa de exclusão da tipicidade material, ou seja, mesmo que a conduta esteja descrita na lei como um crime, se a ofensa for ínfima, o direito penal não deve se ocupar com ela. E para que o princípio da insignificância seja reconhecido, o STF estabeleceu 4 requisitos. Mínima ofensividade da conduta do agente, ou seja, o comportamento não pode representar perigo real à sociedade. Ausência de periculosidade social da ação. A conduta não pode afetar de maneira significativa a ordem pública ou a coletividade. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. O ato não deve demonstrar grande desvio de conduta do agente. E a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O dano causado deve ser insignificante para a vítima. E aí, com esses critérios, é possível avaliar se o caso concreto realmente merece uma resposta penal ou se poderia ser resolvido por outros meios, como, por exemplo, o direito civil ou o direito administrativo. Agora vamos ver como isso funciona na prática. Primeiro caso, furto de chocolate no supermercado. Se uma pessoa sem antecedentes criminais furta um chocolate de R$ 5, o STF entende que essa conduta pode ser considerada insignificante, porque não causa um impacto relevante ao patrimônio da vítima. Segundo caso, usar o transporte público sem pagar. Se um passageiro pula a catraca do ônibus ou do metrô, causando um prejuízo ínfimo ao sistema, alguns tribunais entendem que o princípio da insignificância pode ser aplicado. Terceiro caso, reincidência em furtos pequenos. Se o agente é reincidente e já praticou pequenos furtos diversas vezes, o princípio da insignificância pode ser afastado, pois a habitualidade criminosa demonstra periculosidade social. Caso 4. Crimes contra a administração pública. O STF já decidiu que o princípio da insignificância não se aplica a crimes contra a administração pública, como peculato ou corrupção, porque o bem jurídico tutelado aqui protegido é de interesse coletivo.